Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio, com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim! Então, hoje, dia 26/8 aqui de 2020, às 8h38 da manhã, estamos começando aqui mais uma análise de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer agora que somos 2.325 inscritos aqui no canal, meu irmão. Muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí também, a sua opinião, que é muito importante aqui pra gente crescer juntos, beleza, galera? Então, primeiro de tudo, como sempre, se inscreve nos grupos do Telegram. É muito importante que você se inscreva no grupo do Telegram. É muito importante de verdade, porque é lá que você vai ter acesso a trocar ideia comigo e com outros players do mercado. Então tem lá o grupo do Telegram do K-Invest e tem o grupo do Telegram do MakerDAO. Se você não está inscrito nesses grupos ainda, se inscreve para você poder participar de aulas, por exemplo, que eu estou fazendo agora. Então, sexta-feira agora, a gente está com inscrições abertas. Foram 20 vagas que foram abertas na segunda-feira. E hoje eu tenho a alegria de dizer aqui para vocês que restam apenas 2 vagas, pessoal. 2 vagas. Eu sou muito grato aí a todos vocês aí que estão participando, estão ajudando aqui o canal a crescer. E é isso aí. A ideia é disseminar o conhecimento e criar um grupo, né, de pessoas que realmente estão somando e pensando juntos, né? Pensando juntas como crescer nesse mercado. Então, muito obrigado aí a todos vocês que estão participando. Só restam 2 vagas, então é lá no grupo do Telegram que você vai ter acesso às informações da aula também. Então, tamo junto. Primeiro agradecer aqui a todo mundo aqui, galera. Ó. Muitas visualizações, muitos likes aí. O vídeo de ontem teve mais. O de segunda-feira, na realidade, ontem eu não consegui fazer um vídeo. Peço até desculpa para vocês aí. Eu tive que ir no médico e tal, aí resolvi umas coisas, fui cortar o cabelo aí, como é que ficou aqui, ó. Ah, lá, lá. E aí simplesmente a gente tive umas coisas para fazer, tive também um almoço para ir, então ficou complicado ali para poder realmente estar fazendo vídeo ontem. Ainda fiz uma live aí, ontem foi bem interessante, uma live lá com o pessoal da We Love Bitcoin, né? We Bitcoin. Bem interessante. A Snalia lá me chamou, convidou lá para poder participar, então foi bem legal a live. Prazer enorme estar falando sobre DeFi, falando sobre o Makers, falando sobre o DAI. Então é bem interessante estar participando aí com vocês, beleza? Então, primeiro de tudo, começar aqui com o DeFi logo na testa, 7.8 bi, né, galera? 7.8 bi, né? Um dia desses, eu vou lembrar vocês, a gente estava aqui, ó. E eu aqui falando para vocês aqui. 566 milhões, galera. Isso daqui não vai ficar dessa maneira. Isso daqui vai mudar. E aí o que é que acontece? O mercado faz ali esse movimento que vocês já estão vendo aqui, que se chama movimento parabólico, né? E nesse lugar aqui, quando estava aqui, que o mercado chegou a 1,2 bilhão, antes de ter essa queda para 500 milhões, a gente teve muita incerteza, né? Nessa época aqui eu me lembro que saía notícias assim, quando a gente chegou aqui no 1,2 bilhão, agora DeFi, agora não sei o que, bolha que não sei o que, pá. Aí quando a gente viu, teve o crash lá da pandemia. E aí simplesmente, quando a gente estava aqui embaixo aqui, nessa região, eu vinha falando para vocês aqui que isso não ia se manter dessa maneira por muito tempo, né? E aí o que é que acontece? O que é que acontece? Simplesmente a gente tem aqui uma movimentação onde depois desse estresse que foi causado no mercado, a gente tem essa evolução aqui, como a gente já comentou, gigantesca, chegando aí a 7,8 bilhões de dólares, incríveis 7,8 bilhões aí, um 14x, né, se duvidar, porque é 500 milhões para 7 bi, então não sei se eu fiz a conta certa, mas é bem interessante a gente ver que, que cresceu bastante, né, deu 13 vezes aí, sei lá quantas vezes deu, então é bem interessante a gente estar vendo aí, inclusive o Wave aí crescendo bastante, né? E a gente tem uma notícia do Wave aí hoje. Hoje não, na verdade saiu há 2 dias aí, eu ia comentar ontem aí, no dia que teve a notícia, né? Mas na verdade foi 2 dias que saiu atrás. E aí eu ia comentar no vídeo de ontem, só que ontem não deu pra fazer o vídeo aí. Trouxe hoje aqui pra vocês exatamente o Wave. Ele está agora com a questão de ter sido autorizado lá na Inglaterra, lá no United Kingdom, né? No Reino Unido, simplesmente para poder fazer uma coisa que DeFi estava muito solicitada, né? Tinha uma demanda muito grande por isso, mas nenhum protocolo em si estava fazendo esse tipo de movimento, né? E qual é o movimento? O movimento é simplesmente o que?
é exatamente essa questão do que os gringos chamam de quê? De on-ramp, né? Exatamente você conseguir pegar o seu dinheiro fiat, né? O seu dinheiro de papel lá do seu governo e transformar em cripto e utilizar os protocolos de DeFi através de um protocolo. Então, o Wave ele conseguiu uma licença para poder operar essas situações e fazer esse movimento em utilizar lá pelo Reino Unido. Então, as pessoas que estão lá no Reino Unido, que têm contas lá no Reino Unido, elas podem simplesmente pegar e depositar a sua Fiat e já receber dentro do Wave para poder você começar a receber juros sobre a sua posição, né? Então é bem interessante você entender que esse mercado monetário aqui ele é muito, mas muito funcional, né? E tende a crescer bastante ainda com o passar do tempo, assim como o resto do âmbito de DeFi. Alguns protocolos são muito interessantes e vão ter vida longa. Até, e inclusive Aave é um dos protocolos que eu acho que, ou Aave, do jeito que você quiser chamar aí, eu acho que é bem interessante. Eu acho que esse protocolo tem vida longa e eu acho que é bem interessante o que esse cara está fazendo, o que esse protocolo está fazendo, entendeu? Então tamo junto. Falar um pouco aqui sobre a Tether, né? A Tether aí hoje está passando os níveis médios de transação do Bitcoin e do PayPal, né? Então a gente sabe que a maioria das transações hoje que são realizadas dentro do mundo de criptomoedas já estão superando aí as transações médias aí que são registradas pelo PayPal e pelo Bitcoin, né? Então é bem interessante vocês verem que a demanda por um instrumento financeiro chamado moeda estável é muito grande. E é aí que a gente tem a questão da assimetria com o DAI, né? Com o Maker, que é exatamente você vê que tem uma demanda muito grande e as pessoas estão cada vez mais adotando o Maker, né? É um protocolo que já está chegando aqui, a gente vê aqui a 1,4 bilhão de dólar, né? A gente tem um pouco menos ali de 600 milhões de DAI já possivelmente próximos a serem emitidos, já emitidos no mercado, né? Então é bem interessante você ver que isso daqui, né, a Tether, você não pode participar, né? Você não tem como opinar, você não tem como verificar. E a sua palavra é a palavra deles contra o que você quiser acreditar, entendeu? E aí quando você tem o DAI, ele é o mesmo instrumento financeiro, um DAI vale $1, uma moeda estável dentro do mundo de criptomoedas, só que aí você tem essa capacidade exatamente de poder auditar, de poder fazer a sua verificação, de ter a certeza que esses fundos não vão ser bloqueados na sua carteira. Então são diversos pontos assim que a gente vê essa assimetria se formando, né? E cada vez mais pessoas vão entender o DAI e possivelmente vão começar a adotar com muito mais força do que a própria Tether, né? Então é um futuro longo também aí para o Maker, eu acredito. E a gente segue, né? Então falar aqui um pouco de um tweet aqui que acabou de sair do Plan B, né? Ele fez hoje esse tweet, agora é 7h34 da manhã. Então, bem interessante aqui ele falando sobre os retornos assimétricos do Bitcoin. Nos últimos 10 anos, né, de 2011 até 2020, a gente teve, a gente teve aqui 2 anos de retornos negativos, 2014 e 2018. A gente teve 3 anos de retornos que superaram que foram entre 25% e até 100%, que foi em 2015, 2019 e 2020 até então. Então a gente está tendo esses 3 anos que o retorno já foi de 25% até 100%. E a gente teve 5 anos que o retorno foi maior do que 100%. Só que dentro desses 5 anos, 3 desses anos, o retorno foi maior do que 1000%. Então isso daqui é o que? Assimetria, galera. E o nome dessa assimetria tá aqui, ó, bem marcadinho aqui, ó, bonitinho aqui. Bitcoin.
Então, se você não tem ainda, tome cuidado, porque o risco maior é você não ter. Se é arriscado você ter Bitcoin por conta da volatilidade, o pior risco que você está assumindo ao saber disso tudo é você não ter. E aqui a gente tem o Twitter aqui do Plan B, né, que é o criador do modelo lá, Stock to Flow. Então, 100 trillion USD, né? Então é 100 trilhões USD. Aqui é o Twitter dele. Então segue lá que é mais do que necessário. E aí a gente veio para as notícias aqui, falar um pouco também de notícias aqui também interessantes também. É, esses dias, né? Esses dias a gente vai ter aí a conferência do Fed aí anual lá de Jackson Hole em Wyoming, né? Que é um estado lá nos Estados Unidos lá, bem conhecido. E aí vai ter esse senhor aqui lá, que é o Jerome Powell, né? Que a gente já conhece aqui, quem já está aqui no canal há algum tempo já conhece, porque ele é o chairman, né, que chama lá nos Estados Unidos. Ele é o homem da cadeira, vamos dizer assim. Ele é o chefe ali do Banco Central americano, né? Então vai ter essa reunião lá em Jackson Hole, e aí eles simplesmente vão fazer é esperado que eles façam um anúncio para poder aumentar a taxa de limite da inflação aceita pelo Banco Central americano. Então entendam o que é isso aqui que eles estão fazendo. Imagina a Dilma aqui nessa cadeira, e aí o que é que ela faz? Ela, quando chega na meta, ela dobra a meta. E aí o seu Jerome Powell parece que pegou uma, uma aula com a senhora Dilma Rousseff. E aí estão dobrando a meta. Eles vão provavelmente estar anunciando aí um aumento no limite de inflação básico, que hoje está em torno de 2% ao ano, lá em dólar nos Estados Unidos. Então vamos supor que esse limite vá para 3%, para 4%. A inflação acabou de corroer o poder de compra da maioria das pessoas que não tem reserva de valor, né? Que não tem um ouro, que não tem uma prata, que não tem um Bitcoin, né? Então, é preservação de capital, galera. Nos dias de sol você compra o guarda-chuva. Você não aguarda a tempestade para poder chegar lá e tentar comprar o seu guarda-chuva. Por quê? Porque primeiro, ninguém vai estar vendendo, vai estar tudo vendido. E segundo, você vai se molhar tentando achar esse lugar. Então é difícil de você conseguir perceber, mas eles possivelmente vão fazer mudanças aí que vai trazer consequências para o mundo todo. Então imagina que se os Estados Unidos aumentam essa meta de inflação, aqui no Brasil já é 4%, 4,5%. Eles vão aumentar também. Por quê? Porque aumentou lá, vamos aumentar aqui, pô. Tu é doido. Aqui vamos para 6% ao ano, 8% ao ano. O que é que custa? Tá ligado? Custa nada, né? Vamos botar aí no rabo da galera. Então, pessoal, vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado. Ficar ligado aqui nas brincadeiras que tá acontecendo aí no planeta Terra. Notíciazinha muito interessante aqui, saiu no The Block, falando exatamente sobre o JP Morgan, né? Tá comprando aí, fazendo um investimento de 50 milhões de dólares aí na Consensus, né? Que é exatamente essa empresa que foi criada por um dos fundadores do Ethereum e simplesmente busca a melhoria da utilização da blockchain do Ethereum, da blockchain pública do Ethereum, por empresas, por governos, por serviços tradicionais, vamos dizer assim, de bancos tradicionais. Então é interessante a gente ver como isso funciona, né? E o JP Morgan, na verdade a Consensus vai comprar a Quorum, né, que era o fork do Ethereum que o JP Morgan tinha feito. Então a Consensus vai comprar o Quorum para poder e aí o JP Morgan vai pegar e vai comprar uma parte da Consensus, entendeu? Então olha o que é que está acontecendo. JP Morgan, o cara era extremamente aqui contra as criptomoedas. O cara tá entrando de cabeça no Ethereum. Por quê? Por quê, galera? Por que ele tá fazendo isso? Por que ele não quer deixar essa mamata pros outros?
entendeu? É por conta disso daqui, galera, ó. É por conta de uma notícia que saiu aqui, ó. CNN, né? Falando aqui sobre a Consensus, falando sobre o JP Morgan, né? Falando exatamente sobre o Joseph, que é esse cara aqui, que é um dos cofundadores lá do Ethereum, também junto com o Vitalik. Então, o Joseph aqui, ele é o founder da Consensus, né? Ele é o criador da Consensus. E aí, o que está acontecendo, ele é esse cara aqui. Essa noite aí teve essa notícia aqui da CNN falando exatamente sobre esse processo de venda da Quorum, né? Que é esse fork que eu comentei com vocês do JP Morgan, que ele fez em cima da blockchain do Ethereum. E aí a gente tem a questão de uma coisa muito interessante. É uma entrevista aqui de 7 minutos, mas você tem que assistir por inteiro. Né? Se você souber inglês, você tem que assistir por inteiro essa notícia. E lembrando, os links vão sempre estar aqui na descrição. E você tem que fazer a sua própria pesquisa. Eu não estou aqui só para poder lhe mostrar o caminho aqui, que é alguns caminhos, entendeu? Não adianta de nada eu estar aqui falando para você e você não botar na sua prática, entendeu? Estude. Ah, não sei inglês, aprenda. A culpa é sua de você não saber, a culpa não é de ninguém, não. Então, se você não sabe inglês hoje, em 2020, você está para trás. E essa é a realidade. Me perdoe aqui estar falando a realidade assim na sua cara, mas é porque você está para trás. Então, se você quiser se atualizar, no mínimo, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o inglês, nem que seja nível básico, e treine. O importante é você treinar. Não existe você achar que você vai aprender nada sem você praticar. Então, tamo junto. Fica a dica aí. E aí a gente vai escutar aqui só um pedacinho aqui dessa notícia que ela fala na realidade sobre o Ethereum está fazendo o quê? Querendo substituir um sistema que já existe hoje de transações internacionais interbancárias, que é caríssimo, que é ineficiente, que é extremamente custoso e também não funcional, vive dando erros, que é o chamado SWIFT, né? Porque ele usa rota bancária. E isso é uma coisa extremamente cara, porque não tem como você calcular quanto você vai gastar ao fazer uma transação utilizando o SWIFT. E você achando caro aí pagar $5 de gas, $10 de gas, no SWIFT, se você for fazer uma transação interbancária internacional, vai depender do número de bancos que aquela transação, aquela mensagem passar. Então imagina que existem rotas para poderem ser cumpridas e você está num país lá na casa da caralho e você quer receber dinheiro no Brasil. Se você solicitar através do programa SWIFT, o que é que vai acontecer? Você vai pegar e vai fazer uma mensagem lá pedindo esse dinheiro. A mensagem passa para o banco A, passa para o banco B, sai sendo roteada através de vários bancos para poder chegar em você. Só que você sabe o que é que acontece nesse meio do caminho? Cada banco ele vai lhe cobrar uma pequena taxa do seu valor. E às vezes ela não é tão pequena. Então você pode pagar, independente do. Você não tem um custo para você, não tem um valor fixo para você pagar. Você, dependendo do número de bancos que a sua rota da transação que você está fazendo passe, você vai pagar muito mais. Esse sistema é completamente ineficiente e é o sistema mais utilizado hoje em dia. Sem contar que ele abre margem para muito erro, porque cada parte, cada banco, cada rota que ele faz, ele exatamente tem que fazer o quê? Ele tem que realmente ser feito por pessoas, né? As pessoas pegam essa mensagem, escrevem no livro delas e mandam para o outro. E nesse momento pode ter algum erro de digitação, algum momento um erro de dados sendo criado aqui no banco entre a rota A, B, a C, a D, não importa. E você pode ter esses riscos aí e esse custo muito maior por estar utilizando um sistema como esse. E aqui, nessa entrevista, o que é que acontece? A gente está vendo aqui uma apresentadora da CNN perguntando aqui para o Joseph, que é esse cara que eu falei para vocês, o cofundador aqui do Ethereum e o criador da Consensus, que simplesmente ele está perguntando aqui, ela está perguntando para ele assim,
Cara, você acha que o Ethereum ele pode vir a substituir esse layer, né, essa camada de settlement, né, de compensações, né, interbancárias internacionais chamadas SWIFT por Ethereum? Você acha que isso pode acontecer? Eu vou passar aqui apenas uns segundozinhos aqui. Espero que vocês escutem aí, fiquem tudo de boa. Mas qualquer coisa o link vai estar aqui na descrição. Então, eu não vou passar tudo aqui, mas a realidade é que vocês têm que fazer as suas próprias pesquisas. Então, o que ele fala que é exatamente que o Ethereum ele não é um sistema de você enviar somente uma mensagem. A mensagem que você envia, ela é automaticamente a compensação. Ela já é o sistema de pagamento em tudo, né? Então isso ele funciona dessa maneira. E é por isso que a gente tem que ter noção que é exatamente essa blockchain ela pode ser utilizada para fazer essas compensações internacionais, interbancárias, né? Então é interessantíssimo que a gente entenda que o custo é infinitamente menor utilizando uma blockchain pública do Ethereum, por exemplo, e que a gente tem aí muitas coisas para acontecer, né? Inclusive aqui a gente tem o Ethereum, a notícia já saiu há algum tempo já. Eu até pensei que eu já tinha trazido aqui no canal alguma vez, mas é interessante a gente relembrar, né? Porque essas notícias de hoje aqui, elas fazem a gente voltar no tempo aqui e pensar um pouco atrás e ver como é que acontece, né? Então a notícia que saiu aqui no Bankless, né? Aqui do Ryan Sean Adams, exatamente mostrando aqui uma página aqui que é o terminal da Bloomberg, né? O terminal da Bloomberg é uma das ferramentas do mercado financeiro tradicional que você tem acesso às mais variadas informações ali dentro desse mundo tradicional de investimentos e bonds, né? Títulos de dívida e ações, tudo que você imaginar relacionado a investimento no mundo, o terminal da Bloomberg tem. E aí, uma das coisas que tem aqui, que foi lançada, né, por essa empresa aqui chamada Fat Brands, é uma empresa de sanduíches, é bem interessante, que eu já tinha até aberto aqui, mas eu fechei. É uma empresa de sanduíche aqui, ela criou, o sanduíche parece ser até bom, ela criou aqui uma bond, né, uma bond, para quem não sabe, é um título de dívida, corporativa nesse caso, porque é de uma empresa. E aí ela criou uma bond, e essa bond de 40 milhões de dólares, né? Uma bond de 40 milhões de dólares, de 39,7 milhões de dólares, foi lançada no Ethereum. Ela está sendo compensada no Ethereum, né? Então está aqui, ó. Olha o que é que tem interessante aqui, ó. Olha aqui notes. Olha aqui o espaço que tem aqui dentro do terminal Bloomberg. Tem o endereço do contrato do Ethereum dessa bond. E aqui, ó, o endereço do contrato do Ethereum da bond de 40 milhões de dólares de uma empresa que tem 400 restaurantes lá nos Estados Unidos. Então isso daqui é só o começo, galera. É vocês entenderem que isso aqui é apenas o começo, é o início, né? É uma movimentação inicial de uma coisa que está acontecendo ainda. Então eu espero que vocês entendam que cada vez mais o Ethereum vai se tornar esse settlement layer, né? Esse setor, essa camada de compensações, porque ele é mais barato, ele é mais eficiente.
ele funciona melhor, ele foi feito para isso, para com essa criação dos smart contracts ele consegue fazer inúmeras coisas que inclusive hoje a gente nem imagina. São coisas que vão ser criadas ainda, galera. São contratos que vão ser criados ainda. Então vamos ficar esperto, não vamos deixar o bonde correr, para depois a gente ficar pensando, porra, aquele doidão na internet lá só falava disso, eu tava olhando e eu não fiz nada. Mas logicamente, galera, cada um de vocês tem que fazer as suas próprias pesquisas, entendeu? Logicamente que cada um de vocês é quem tem que fazer a sua própria pesquisa, identificar os setores do mercado que você acha interessante. Eu não posso aqui tomar decisões de investimento por você, porque eu não sou e nada que eu falo aqui é recomendação de investimento. É mais para você ter uma noção do que está acontecendo no meu pensamento aqui, da forma como que eu invisto, porque que eu me baseio em fundamentos e não muito em preço de tela para poder estar participando de um mercado como esse. Eu prefiro olhar para o market cap do que olhar para esse valor aqui, ó, esse valor aqui, ó, esse valor aqui, esse aqui. É tudo irrelevante para mim. Prestem atenção, o que importa é esse número aqui, ó, market cap. Market cap. É isso que importa aqui, ó. É isso que importa. Entendeu? Então, quando você olhar um projeto, não olhe para o preço. Ah, agora está 0,1 centavo. Aqui está 1 centavo, vou comprar porque está muito barato. Você não pode olhar para isso. Você tem que olhar para o market cap e depois você tem que olhar os fundamentos dos protocolos. Então, vamos dar aquele refresh live aqui enquanto isso. Mas pedir aqui, né, para se você que está aqui chegando agora, não é inscrito ainda no canal, meu irmão, ativa as notificações, é muito importante. Eu sei que quase 75% das pessoas aqui inscritas no canal ativam 100% das notificações, então sou muito grato a isso, muito obrigado. Ative aí você também, se inscreva, deixe o seu like, deixe seu comentário aqui, ajude o canal a crescer, mostre a sua opinião, seja relevante, seja ativo no mercado, não seja uma pessoa passiva que consome conteúdo e não dispõe nada. Dê a sua opinião, né? Fale o que você pensa, né? Diga, exponha o seu pensamento, isso é o principal, tá ligado? Seja uma pessoa ativa, né? Não fique só levando pancada. Então tamo junto. Mercadão aqui hoje com 370 bilhões de dólares aqui. Mercado muito pequeno ainda, mas a gente vê que já está crescendo bastante nos últimos meses, né? 87, 88 bilhões aqui quase negociados nas últimas 24 horas. A gente tem um Bitcoin aqui, segue na sua quedinha light aqui, né? Na dominância desse market cap, né? Agora no momento 56,8% ainda, segue bastante forte. O Ethereum segue com 11,6% aí de dominância desse mercado. E o Gwei agora tá interessante, hein, galera? 65 já tá de boa, mete marcha. Então a gente tem aqui, ó, o Bitcoin com 11.388 dólares, 210 bilhões de market cap. O Ethereum com 382, 43 bilhões de market cap, né? Inclusive aqui você tem Tether, você tem tudo aqui dentro desse market cap que tem dentro da blockchain do Ethereum. Então, vamos entender aí para poder participar, né? Então, é bem interessante aí. Synthetics aqui 3.3, Bitcoin aqui menos 2, Ethereum menos 3.1, Kyber menos 2. Chainlink menos 2.6. Então é isso mesmo, vamos para cima, meter marcha e segurar aqui as bolas, né? Então a gente vem aqui para o gráfico do Bitcoin de hoje, né? A gente analisar sempre aqui com essa visão aqui de longo prazo e a gente chega aqui para ver os dias de hoje, né? Então a gente chegando aqui aos dias de hoje, a gente vê que o Bitcoin ele tentou perder aqui esse nosso triângulo ascendente, né? A gente tinha aqui um triângulo ascendente, movimento incipiente ainda pequeno, mas aí ele chegou perdendo e a gente vai ter que redesenhar, né? Então vamos ver aqui como é que a gente faz. O que é que acontece aqui agora? A gente pega aqui essa linha, bota para cá, pega mais esses fundos aqui, vamos tentar botar assim para tentar fazer uma coisa um pouco maior, né? Vamos ver se a gente consegue deixar assim para ver o que é que acontece. Então ainda pode ser que a gente esteja num movimento mais longo, né? Eu vou deixar assim e hoje aí com vocês, está estranho, mas eu vou deixar assim. Depois a gente se adapta novamente. Vamos ver se esse preço aqui vai perder
esse movimento. Se ele perder, a gente já deleta essa linha, porque aí ele realmente perdeu os fundos, né? Então é interessante a gente ver que ele veio e tentou fazer aqui um rompimento, não conseguiu, caiu, vem aqui testar esse suporte aqui do preço anterior aqui, né? Que estava mais ou menos aqui nessa casa aqui, dos 11.146 dólares. E aí, no dia de ontem, ele teve uma queda que chegou a 11.131 dólares, ou seja, ele deu uma leve rompida ali na mínima e voltou para fechar lá nos 11.324 dólares. E foi bem interessante porque a gente não perdeu o fundo primário aqui desse nosso movimento, né? O nosso fundo primário é esse aqui. Ele só foi lá, pegou os stops da galera, papou todo mundo e botou para cima. E aí, pô, o cara pensa assim, meu irmão, perdeu o fundo aqui agora, não sei o que, agora eu vou botar meus stops. Tá todo mundo cheio de stop lá. O que aconteceu? Liquidou todo mundo, voltou um pouquinho. E aí o nosso fundo principal que a gente tem aqui no curto prazo é os 10.730 dólares. Então 10.730 dólares é o fundo principal do curto prazo que a gente não pode perder, que foi feito aqui no dia 2/8 de 2020. Então é bem interessante a gente ver aí se manter nesse patamar, porque agora o Bitcoin está tradando aqui abaixo do fractal de 21 períodos, que hoje está na casa dos 11.716, mas ele encontra-se ainda acima de todos os outros nossos fractais, de médio, vamos dizer assim, de médio prazo, de médio longo e de longuíssimo prazo, vamos dizer assim, né? Então é interessante vocês entenderem como esses fractais funcionam, como eles são importantes e que cada um deles tem a sua significância, né? Então, realmente a gente pode ver que eles estão extremamente alinhados, mas ainda continuam muito próximos uns dos outros. Isso eu já comentei com vocês isso exatamente há muito tempo, né? Já venho comentando isso aí há algum tempo. A gente teve aqui um movimento que os fractais também se aglomeraram aqui nessa região, né? A gente teve esse movimento que os fractais, olhe somente para os fractais, não olhe para o preço, olha aí. Você vê que os fractais se alinharam e aqui se aglomeraram aqui nessa região, eles fizeram ali aquele apertamento, a concentração da energia dos fractais estava ali, e a partir do momento que eles foram alinhando e cada vez mais pegando mais força na tendência, o que foi aconteceu? Eles foram se distanciando, né? Os fractais de curto e de médio prazo foram se distanciando dos de longo prazo. E aí você vê que depois a gente teve esse movimento aqui, que a gente teve esse leque de fractais aqui extremamente alinhado com uma distância gigante entre o fractal de 21 períodos e o fractal de 1.200 períodos, né? Se você for olhar nesse dia aqui, o fractal de 1.200 períodos estava nos 1.465 dólares no dia 28/12 de 2017 e o fractal de 21 períodos chegou lá na sua máxima, na casa dos 16.113 dólares. Então, olha a distância que a gente tinha desses fractais, era mais de 10x. Você pegando o fractal de longuíssimo prazo até o fractal de mais curto prazo que a gente utiliza, era mais de 10x de diferença no preço, né? E aí você pode sempre conferir o preço dos fractais aqui nessas tabelinhas aqui do lado. Você deixa o mouse parado em cima da onde você quer e aí ele vai lhe dizer os preços dos fractais do dia. Então, hoje o que está acontecendo é o seguinte, a gente está num movimento que a gente acabou de cruzar todos esses fractais aqui, embaralhar eles aqui, trazer os fractais aqui de 21 períodos bem próximo do nosso vermelho, né? O 21 períodos, ele na verdade cruzou o vermelho para baixo e agora ele fez esse V, né? Ele fez realmente um V. Você pode ver que aqui a formação do 21 períodos, ela é clara na formação desse V. Então você tem aqui, ele marca um fundo e bumba para cima. Você vê que ele marca um V bem definido aqui no gráfico. E aí, essa formação em V trouxe a gente para esse patamar atual que a gente está vendo, né? E hoje o fractal de 1.200 períodos está hoje na casa dos 7.406 dólares, enquanto o fractal de 21 períodos está na casa dos 11.716 dólares, como eu já havia falado para vocês.
Então imagina que se a gente fosse fazer um movimento parecido com esse daqui, do fractal de 21 períodos está 10 vezes, mais de 10 vezes, né? Vamos dizer que ele tivesse a 10 vezes do nosso fractal aqui, de 1.200 dias, né? Então a gente teria que ter o nosso fractal de 1.200 dias vezes 10. E hoje ele está nos 7.406 dólares. Então isso mostraria que o preço poderia chegar ali na casa dos 74 mil dólares assim por unidade, né? Mas lógico que isso aqui é pura especulação, tem nada a ver, isso não tem nada de mostra de que não sei o que, o cara preveio que não sei o que, isso aqui é só especulação, é a gente tentar ver dados do mercado, do preço, do gráfico, e aí tentar enxergar o que é que ele pode mostrar pra gente, né? Então, logicamente, eu não estou batendo numa, agora nós vamos para 70 e poucos, não, não estou dizendo isso, não está entendendo. Você tem que entender que o mercado ele é soberano, né? E a irracionalidade quanto à racionalidade ela se mantém pelo período que ela achar que deve. Então, não existe. No mercado a gente tem o fator principal que muita gente não considera, né? Que é a psicologia humana, né? Então, a psicologia humana ela é soberana em cima do mercado porque as pessoas que operam o mercado, apesar de ter muito robô e ter isso e aquilo, quem aperta o botão ali são as pessoas, né? Então, é exatamente isso que acontece. Então, tamo junto, acho que o Ethereum, agora vamos pro Ethereum aqui. Bitcoin tá bem falado, o vídeo já passou dos 36 minutos aí, fazer bem rapidinho aqui o Ethereum. Então a gente tem aqui o Ethereum no gráfico diário aqui também. Vamos ver como é que ele se completa aqui e tal. Pronto, já carregou aqui nossos fractais. A gente vem aqui para o movimento do Ethereum de hoje. Ele tá relaxando aqui, ele deu essa pampeadazinha aqui. A galera achou pronto, agora ele vai, aí começou a comprar, toma na testa, volta tudo. Aí ele voltou aqui para esses patamares aqui de regiões de resistências anteriores e agora está testando suporte. Então isso é bem interessante a gente ver, né? Se a gente pegar essa linhazinha que a gente já tinha ali traçada, a gente esticar ela aqui um pouquinho, a gente vê que a gente tinha uma linha aqui definida e a gente está testando ela como suporte aqui agora no momento. Quem sabe a gente está encontrando, né? Vamos ver se a gente vai conseguir superar esse fractal de 21 períodos que está aqui na casa dos 404 dólares. E se não, a gente vai ter espaço para recuar aqui até os 50 períodos aqui na casa dos 337 dólares, que é muito interessante, que seria um preço mais barato, né? Pra gente pegar ali uns etériozinhos e tal, ele fazer um teste dessa região, subiu bastante aqui, ele vem, testa aqui, vamos ver que ele viesse até aqui, nosso fractal de 1.200 dias, né? E não caísse. É muito importante que ele se mantenha acima desse fractal de 1.200 dias, por quê? Porque ele foi a nossa grande barreira aqui para poder a gente superar essa região, né? Então, quando a gente superou, a gente não quer mais voltar para baixo desse fractal de 1.200 dias tão cedo. A gente quer ficar aqui acima dessa linha vermelha que está marcada aqui no gráfico para vocês, para simplesmente testar o nosso topo aqui na casa dos 1.400 dólares, né? Então vamos ver se a gente consegue. Eu vou estar rodando aqui, mostrando essa experiência aqui, essa loucura aqui de segurar altcoins, fazer hold de altcoin. Eu vou estar mostrando isso aqui diariamente para vocês e eu espero que com isso você não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar notificações, ajudar o canal a crescer aqui. Ativa também aqui as notificações nas nossas redes sociais. É importante, porque é lá que você vai ficar informado também sobre as situações dia a dia e tal. Papo, tamo junto? Então é isso aí, galera. O vídeo já tá longo aí, tamo junto. O mundo é de quem investe. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Um abraço, tamo junto. E valeu.